Os discos que a gente ama são aqueles que a gente não se desfaz por nada. Nem são os mais caros, nem são os que venderam mais, os mais conhecidos. São aqueles que a gente guarda no fundo do coração e que marcaram a nossa vida. E hoje, aqui no Quarto do Vinil, eu vou mostrar para vocês os 4 discos que eu mais amo na minha coleção. Pode ir pra vinheta. O primeiro dos álbuns que eu vou falar hoje é esse aqui, ó, As Canções que Você Fez Pra Mim, de Maria Bethânia. Dentre os álbuns que eu escolhi, esse é o mais novo, foi feito em 1993 e reúne uma série de canções de Erasmo e Roberto Carlos. Quando a Maria Bethânia gravou esse disco, foi um sucesso tão absoluto em 1993 que no ano seguinte, em 1994, a Maria Bethânia regravou esse disco cantando 7 das 11 canções que existem nele em espanhol e chamando o disco de Las Canciones que Hiciste Pra Mim. O título desse disco, As Canções que Você Fez Pra Mim, é o título também de uma música do Roberto Carlos, que está dentro de um álbum chamado O Inimitável, de 1968. E em 2009, depois de muitos anos do lançamento do disco As Canções que Você Fez Pra Mim, a Maria Bethânia lançou um DVD, também com esse título, reunindo as canções desse disco a outras canções que ela também já cantava nos seus shows. E por que esse disco é tão importante pra mim? Primeiro, porque foi um disco que eu ouvi a minha vida inteira. Eu acho que quando eu era criança, minha mãe colocou esse disco para tocar mais de 1 milhão de vezes. Segundo, porque eu não sou um grande fã do Roberto e do Erasmo, mas a Maria Bethânia ressignifica essas canções de tal forma que para mim se tornou algo extraordinário, algo muito bom. E terceiro que também é uma curiosidade, até 2017 eu não sabia que As Canções que Você Fez Pra Mim havia saído em LP na época. Ele é um disco de 93, quase 94, imaginei que só havia saído em CD. Eu e minha mãe sempre ouvimos esse disco assim, inclusive esse aqui é da minha mãe. E um dia casual, sentado batendo papo, nós estávamos ouvindo esse CD e eu curiosamente resolvi pesquisar na internet se havia a versão de As Canções que Você Fez Pra Mim em LP. Me surpreendi porque não era uma regravação, não era uma remasterização. Na época, também saiu As Canções que Você Fez Pra Mim em LP. A vendagem, a tiragem foi pequena, porque o CD já estava se tornando muito popular no Brasil, mais prático, menor, mas ainda assim eu encontrei LPs da época para comprar e comprei um exemplar para mim que eu escuto até hoje. O segundo dos álbuns que eu escolhi é um álbum cultuado e ao mesmo tempo polêmico para os fãs da banda. Pink Floyd, The Final Cut, de 1983. Esse é o último álbum do Pink Floyd com Roger Waters à frente dos vocais da banda. A partir daí, o David Gilmour assume e toca o Pink Floyd até hoje. Por que ele é um álbum polêmico? Primeiro porque ele é um álbum bastante conceitual, ele é um álbum que foi feito pautando a Guerra das Malvinas entre o Reino Unido e a Argentina, e ele foi todo composto e pensado pelo Roger Waters. Muitas pessoas, inclusive alguns integrantes do Pink Floyd, já chegaram a dizer que esse foi o primeiro álbum solo do Roger Waters, mesmo sem ter saído do Pink Floyd. Até hoje, esse álbum não é tocado nos shows ao vivo do Pink Floyd, mas já foi tocado algumas vezes pelo Roger Waters nos seus shows em carreira solo. Por que esse disco é importante para mim? The Final Cut foi o primeiro LP que eu tive na vida. Antes de eu pensar em ter LP, antes de eu pensar em ter vitrola, antes de eu pensar em ser um colecionador, minha coleção não é tão grande, mas hoje eu já tenho bastante disco, eu ganhei esse disco aqui do meu tio, que me disse, olha, um dia você vai escutar um grande álbum de rock and roll. Eu nunca escutei o The Final Cut antes de ter uma vitrola. Então demorou quase 10 anos, desde o dia em que eu ganhei o disco, para eu poder escutar esse álbum pela primeira vez. E eu me furtei a escutar ele em plataformas digitais, YouTube, Spotify, na internet. Eu esperei até eu ter uma vitrola e foi a primeira vez que eu escutei o The Final Cut. O que eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que é um dos melhores álbuns que eu já escutei do Pink Floyd e que deixa você completamente chapado sem precisar usar nada. É um disco extremamente conceitual, extremamente profundo, extremamente inteligente e delicado. O terceiro dos álbuns que eu escolhi para essa brincadeira, para mim, está entre os melhores álbuns da música popular brasileira. Com certeza, no dia que eu fizer outras listas de grandes álbuns, de álbuns mais importantes, ele vai estar também. É esse aqui, ó.
Secos e Molhados 1, de 1973. Um álbum sensacional de ponta a ponta. É aquele disco que você escuta da primeira à última música, vira do lado A para o lado B e não muda. É muito, muito bom. Por que eu escolhi esse disco? Primeiro porque, além dele ser muito bom, esse é um disco que, dentre outras coisas, foi eleito o 5º melhor da história da música brasileira pela revista Rolling Stone. E tem um visual super maneiro, super maneiro. Dá uma olhada nessa capa. Rosto branco, pintado de preto. O que te lembra? É isso mesmo. Os Secos e Molhados até hoje convive com uma polêmica muito divertida de que eles teriam inspirado o Kiss. Essa polêmica já até virou briga judicial, já virou baixaria na televisão. E hoje talvez a gente já possa dizer que não é verdade. O Kiss já pintava o rosto e, na verdade, outros grandes nomes do rock and roll nos Estados Unidos, na Inglaterra, já pintavam o rosto antes do surgimento dos Secos e Molhados. Mas é muito legal pensar que uma banda brasileira poderia ter influenciado um dos maiores nomes, um dos maiores grupos da história do rock and roll. Por que esse disco é tão importante para mim? Primeiro porque esse foi o primeiro disco caro que eu comprei, né? Eu era estudante e o dinheiro que eu depositei no projeto Secos e Molhados 1, para mim era muita coisa, fazia muita falta na época. Depois eu vim descobrir que existiam discos muito mais caros, muito mais rebuscados, mas a época foi um disco muito caro. E eu lembro que quando esse disco chegou no meu trabalho, eu peguei o disco e fui para casa. E a sensação de ouvir Secos e Molhados 1, que era um disco que eu já conhecia das plataformas digitais, do CD, ouvir ele LP foi algo completamente diferente, foi algo completamente encantador. Eu cheguei em casa na hora do almoço, minha companheira estava lá, a gente ia ajeitar alguma coisa para almoçar e colocou o disco para tocar. Nenhum dos dois conseguiu fazer mais nada. A gente não fez almoço, a gente não descansou, a gente não assistiu TV, a gente ouviu os dois lados do disco. Eu sei que ela foi trabalhar sem almoçar. Eu fiquei completamente extasiado com o que era Secos e Molhados de 1973. Um descasso para colocar na prateleira e chamar de meu. Os 4 discos que eu amo, lembrando bem, hein? Não é uma lista sobre os 4 discos mais caros que eu tenho ou os 4 mais importantes para a história da música. São os 4 discos que eu amo. Não poderia faltar a banda que eu mais adoro, que eu escuto sempre, que é a minha maior influência, que o tempo todo eu penso neles. Os Beatles. E esse aqui, para mim, é o mais importante dos discos dos Beatles. O Álbum Branco, o lendário Álbum Branco. Pensado, composto, discutido na Índia, em meio a tantas desavenças, a tanta briga. A gente não vai contar essa história hoje, isso é para um outro programa, mas o Álbum Branco é a compilação do que havia de melhor nos 4 Beatles. É o fim, 1968, a despedida dos 4 fabulosos e, mesmo em crise, mesmo em meio ao caos, eles fizeram isso aqui, ó. É um disco em que eu me arrepio do início ao fim. Serve para tudo, tem tudo, deveria ser escutado toda hora e por isso é o disco mais importante e aquele que eu mais amo. O meu tá até um pouquinho avariado, não tá com cara de disco de colecionador não, mas esse é o disco que eu guardo aqui. Rocky Raccoon, Jack into his room, only to find Gideon's Bible. Bom, essa foi minha lista, esses são os 4 discos que eu amo e agora eu quero saber de você aí. Quais são os discos que foram importantes na tua vida? Onde é que você conheceu eles? Quando foi a primeira vez que você ouviu eles tocarem? Escreve aqui pra gente, curte, compartilha, manda no grupo dos amigos, manda no grupo da família, larga o fone de ouvido, corre pra vitrola. Esse é um quarto de vinil e a gente se encontra.